Valéria, eu estudei um pouquinho seu currículo, eu achei muito interessante. Inclusive, a nossa primeira pergunta vai ser em relação a essa sua experiência profissional, né? Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso público. Fica à vontade. Bom, para quem não me conhece, né, para quem nunca ouviu falar em mim, meu nome é Valéria da Silva Quaresma, e eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Oceanografia, estou vinculada também ao programa de pós-graduação em Oceanografia Ambiental. Mas minha história, ela não começa na UFES, né, ela tem um tempo longo aí de história, de vida. Na verdade, minha graduação em Geografia pela Universidade Federal do Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu entrei no curso em um momento que boa parte de quem vai estar me escutando não tinha nem nascido, né? Os pais não tinham nem casado, não tinham nem se conhecido. Entrei no curso de Geografia em 1987 e me formei em 1990. Em 90 mesmo eu já estava dando aula em nível fundamental, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, e também em faculdade, só que em faculdade particular. E nesse meio período, eu trabalhei, assim, que eu acho que foi muito bom para a minha carreira, para a minha forma de ver, para a minha forma de lidar com os alunos, para a minha forma de ver a minha posição como cientista, como pesquisadora e como cientista e como professora, que eu acho que talvez seja uma das coisas que mais me dê prazer no mundo. Quem for meu aluno sabe, me ouviu falar isso várias vezes, e me viu em sala de aula. Eu sou muito animada em sala de aula, né? Quando está todo mundo com sono, eu estou no pique ali, porque eu gosto de dar aula. Sempre gostei. Então, foi uma carreira que eu escolhi, foi uma carreira que eu abracei, não foi uma carreira que aconteceu. Foi uma escolha de vida. E eu trabalhei, no meu tempo que eu trabalhei em escola, por exemplo, na década de 90, início da década de 90, eu trabalhei em escola até 98, para dizer a verdade. Trabalhei durante 8 anos em escola, ensino fundamental e ensino médio, e faculdade particular, né? Eu simplesmente, eu trabalhava em escolas, assim, muito distantes de realidade. Eu trabalhava dentro de uma favela, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, onde as crianças iam para a escola por causa da merenda, e eu lembro do dia, eu estava contando até para meus filhos, eu trabalhava numa sala de aula que tinha um buraco no meio do quadro, era um buraco, a gente tinha que escrever ao redor do buraco para conseguir. E eu trabalhava numa das escolas mais ricas do estado, em Niterói. Que então ali eu tinha alunos de ricos, alunos que tinham casa fora do Brasil, que passavam o final de semana nos Estados Unidos, e eu tinha alunos que não comiam, praticamente. Então, isso me deu uma vivência muito boa dos dois lados, né? Saber pesar, saber chegar aos dois grupos, a dois grupos tão diferentes. Então, isso me fez, eu tinha, na verdade, 3 grupos diferentes. Eu trabalhava com adultos em faculdade e trabalhava em ensino médio, ensino fundamental, com crianças muito pobres e adolescentes muito pobres e crianças e adolescentes ricos. Então, eu aprendi a me adaptar a uma situação diferenciada. Isso me ajuda muito hoje como professora universitária. Eu consigo enxergar a minha turma, olhar para meus alunos e ver a diferença entre os alunos, mas não é diferença de nível de poder aquisitivo, uma diferença de a forma como enxerga a vida, a forma como enxerga o curso, a forma como enxerga a minha aula. Então, isso me fez, sabe, me ensinou a adaptar. Assim, essa experiência, para mim, foi, assim, fundamental para eu desenvolver a capacidade que eu tenho hoje de entrar numa sala de aula e ser feliz dentro de uma sala de aula. Né? Você não está feliz 100% do tempo, mas eu gosto de dar aula. Pronto, sou feliz dando aula. E depois disso, só para falar o que eu fiz na minha vida, nesse meio tempo, enquanto eu dava aula, eu também trabalhava em órgãos ambientais públicos, eu trabalhava como consultora, fazia mestrado, fazia especialização, na minha época tinha especialização, hoje em dia não existe quase, as especializações eram enormes, longo tempo, mais de um ano, e depois eu fui fazer meu mestrado, e eu fui fazer meu mestrado em Geologia e Geofísica Marinha. Eu sempre trabalhei com a parte sedimentar, eu sempre trabalhei com a parte morfológica, eu sempre gostei de trabalhar com a área costeira e a área de oceano. Mas só enveredei pesado nesse caminho a partir
da minha especialização e principalmente do meu mestrado. Então, eu fiz meu mestrado, defendi o mestrado em 97, se eu não me engano, já estou perdendo a memória aqui, no início de 97, uma coisa assim. E depois, em 98, então, eu mudei para a Inglaterra. E eu fui fazer meu doutorado. Na verdade, eu iniciei meu doutorado em 2000, na Inglaterra. E terminei o doutorado em 2004, quando eu retornei ao Brasil. E meu doutorado também já foi na área de transporte e sedimento, dinâmica sedimentar. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei uns meses sem trabalhar, porque eu tinha um bebê de 3 meses de idade, e eu resolvi ser mãe por alguns meses, né? Eu vim direto para Vitória, porque o Alex, meu marido, ele já tinha passado um concurso aqui na UFSC, e a gente teve que vir direto da Inglaterra para Vitória. E eu já tinha terminado meu doutorado lá também. E aí, nesse meio tempo, eu parei, eu não trabalhei, e quando chegou em novembro, dezembro, eu fiz concurso para o IEMA, que tinha aberto concurso, e eu trabalhei no IEMA mais um ano e pouco. Na verdade, eu fui trabalhar na área de gerência de bacias hidrográficas, justamente para fazer essa conexão bacia hidrográfica, região costeira, região oceânica. Foi mais um doutorado, eu costumo dizer, foi uma outra escola que eu tinha. Foi uma escola de não ser pedra, né, de ser vidraça. Porque o órgão ambiental ele tem seus limites de trabalho, né? Seu alcance é muito limitado. Quem trabalha, eu tenho assim, tem muito carinho pelos técnicos dos órgãos ambientais, seja ele estadual, municipal ou federal, porque são pessoas muito guerreiras e que têm um limite de trabalho muito rígido. Então, assim, por isso que eu costumo dizer que lá foi meu segundo doutorado. Meu 1 ano de EMA, eu considero como sendo seu segundo doutorado, porque eu aprendi muito lá e foi uma experiência muito gratificante. Tinha um carinho pelo IEMA, tenho muito carinho pelos técnicos do IEMA e tenho muito carinho pelo que eu aprendi dentro do IEMA. E aí, no final desse ano, abri um concurso para a UFES, para o curso de sonografia, para o departamento, e eu fiz o concurso. Uma vaga extremamente concorrida, foram mais de 9 ou 10 candidatos, se não me lembro mais. Eu passei, costumo dizer, né, brinco, que eu passei por um artigo científico, vejam bem a importância de publicação. Eu tive a minha diferença, basicamente, para o segundo colocado, foi um artigo científico numa revista A1, que pesa, vocês sabem disso, quem é da pós-graduação sabe que se pesa. E a gente começou minha caminhada em 2006, começa a minha caminhada na UFES. Em agosto de 2006, então, iniciou a minha caminhada dentro da UFES, no departamento de sonografia. A partir do momento que eu entrei no departamento de sonografia, eu assumi as cadeiras, eu passei para a vaga de geoquímica, na verdade, eu atendo parte de disciplinas da parte de química e parte das disciplinas da parte de geologia. Então, assim, hoje, as minhas disciplinas fixas, né, vamos dizer assim, minhas disciplinas que são obrigatórias, são sedimentação marinha e poluição de ambientes aquáticos. Mas eu sempre costumo abrir vagas para uma disciplina de estabilidade do fundo marinho, uma disciplina de transporte de sedimento. Eu gosto muito de dar. Mas já dei aula de sedimentologia, dei aula de hidrologia, geologia geral. Então, assim, a minha formação, né, é uma formação bem ampla nesse sentido, tanto para a área de geologia, transporte de sedimento, e acabo entrando um pouco em geoquímica, porque eu trabalho com sedimento coesivo, que é o que a lama, né, falando de forma mais simples, a lama tem muita influência da química, né, do ambiente. Então, eu tive que enveredar muito pela geoquímica, acabei aprendendo muita coisa da parte de geoquímica. Então, atendo muito essa parte também. Hoje eu trabalho muito com o Fabian, tem algumas publicações na área de geoquímica também, além de transporte de sedimento, morfologia, geofísica. Muito legal. Humaniza, né? Porque eu acho que a pesquisa, quando as pessoas pensam na pesquisa científica, pensam no paper, pensam nos dados, e essa parte humana por trás da pesquisa não é conhecida. Então, acho que a divulgação científica, ela precisa trazer essa parte humana, né? A gente percebeu essa necessidade, a gente percebeu nos nossos posts que quando a gente colocava a foto de um pesquisador, a nossa foto, os posts eram mais comentados, eram mais curtidos. E é isso, né? A nossa pesquisa, a gente perde essa parte humana, né? Acaba ficando frio. Então, a sua apresentação foi belíssima. Obrigada por ter compartilhado com a gente tantos detalhes da sua vida. E puxando um pouquinho aí da sua trajetória no ensino básico, muito interessante. A gente está entrando, vai iniciar ano que vem, a década do oceano.
e justamente por conta da necessidade de falar sobre os oceanos, de valorizar, de melhorar a gestão. Então, é um desafio, né? É um desafio divulgar, tornar essa informação acessível, abranger os setores da sociedade nesse debate, nessa gestão. Então, a gente achou interessante te perguntar, já que você tem essa trajetória tão diversa, quais são as oportunidades que você vê nesse momento, né, nessa década, especialmente a parte, o objetivo, que é tornar o oceano conhecido e valorizado por todos. Como que a universidade ela poderia aproveitar esse momento? Como que a universidade poderia contribuir? E se você vê nesse link a relação do ensino básico, como que a universidade poderia aproveitar esse espaço também? Eu acho que você tocou num assunto muito importante, né? Essa semana, dando aula na pós-graduação, tinha a professora Camila, e a gente conversando, eu venho conversando muito com a Camila, eu trabalho com a Camila já há 1 ano, 2 anos, 2, 3 anos, e a gente vem conversando muito com isso, e eu tenho sentido, não só eu, como o Alex também, o Alex Bastos, professor também, que é da área de geologia, o próprio Fabian, a gente vem sentindo essa necessidade de se aproximar da comunidade geral, não só a comunidade escolar, mas a comunidade como um todo. Hoje, o Brasil, ele vem sendo... O Brasil não, esse é um fenômeno, infelizmente, um fenômeno mundial, que é o negacionismo da ciência. A ciência está cada vez mais desacreditada, mas eu costumo dizer que a gente tem um pouco de culpa nesse descrédito que a ciência está tendo junto à população, porque a gente vive num castelo. A gente vive no castelo acadêmico, né? Eu falo de uma forma, por exemplo, falei sedimento coesivo, mas depois, não, a lama, porque sedimento coesivo é um termo técnico, nem todo mundo vai entender, mesmo sendo acadêmico, nem todo mundo vai entender. Então, a lama todo mundo conhece. Então, o que eu sinto falta, o que eu acho, hoje, é justamente essa ligação. Não é fácil. Não é fácil para um acadêmico, para um cientista, traduzir a ciência dele para uma linguagem mais popular, mas ela é necessária. Mais do que nunca, ela se tornou necessária. Quanto ao trabalho junto às escolas, eu acho fundamental. Eu sempre acreditei que você muda o pensamento de uma criança, de um adolescente, mas é muito difícil mudar o pensamento de uma pessoa de 50 anos. As pessoas de 50, 60 anos, apesar de terem mais experiência, muitas não querem ver, elas não querem aprender com experiência, elas cometem o mesmo erro na vida pessoal, na vida profissional. Assim, é uma experiência de vida, as pessoas vão repetindo o mesmo erro, muita gente não aprende com ele. Isso é característico humano. Então, a partir do momento que você trabalha com quem está formando o pensamento, quem está começando a conhecer, e principalmente, você acabou de tocar nesse assunto, trazer o lado humano, trazer a vida dele para dentro daquela ciência, aí você consegue chegar e transmitir o seu pensamento, transmitir o seu conhecimento. Quando o cientista ele se coloca no pedestal, que o que ele faz é tão difícil que só ele pode fazer, por que eu vou me interessar? Não vai me dizer nada. Não me interessa, não vai interferir na minha vida, então não vou ter que dizer nada. Então, eu acho que nós, cientistas da universidade, a gente tem que sair de dentro da universidade. Para mim é muito difícil. Acho que para boa parte dos professores é muito difícil, eu não tiro minha culpa, porque a gente está numa zona de conforto. É mais fácil falar sedimento coesivo do que lama, porque isso está automático na minha cabeça. Então, eu tenho que me policiar para ter uma linguagem mais acessível para as pessoas. Isso sair da sua zona de conforto, é reaprender. E aí vocês têm tanta carga de trabalho, tanta coisa para responder, e para quem acha que o professor só é em sala de aula e dá aula, não é. Nós temos a carreira, nós temos a aula, nós temos que preparar a aula, nós temos que corrigir trabalho, nós temos que fazer pesquisa científica, nós temos que orientar inúmeros alunos, nós temos as atividades administrativas da universidade, que não são poucas, são extenuantes, são muito grandes. Então, você vai
Aí muita gente pergunta, mas eu vou pegar mais uma coisa para eu fazer, uma coisa para aprender, eu não estou mais a fim de aprender nada. É a minha escolha. Então, é muito difícil para o professor também sair disso. Mas eu acho que hoje é fundamental. E em relação às escolas, eu acho que é a parte das escolas, principalmente, que a gente tem que começar. Porque, assim, eu lembro de uma coisa que aconteceu, eu sempre conto isso, já contei isso em outros lives, em umas lives que eu fiz aí, porque é uma coisa que para mim é muito característica. Meu filho hoje tem 16 anos, na época ele tinha 3 anos, eu não esqueço disso porque eu quase morri. De vergonha, vergonha não, orgulho, mas fiquei apreensiva na hora que a coisa aconteceu. Eu estava no supermercado fazendo compra, tinha um homem, um senhor do meu lado, ele pegou uma bala, um chiclete, não sei o que era, ele simplesmente tirou e jogou no chão. Meu filho estava de mão dada comigo, olhou para o chão, muito sério, abaixou, pegou o papel, olhou para ele e falou assim, lixo é no lixo, quem joga lixo no chão é porco. A minha cara ficou assim, ops, o que eu vou fazer? Porque eu não sabia qual ia ser a reação do homem, não conhecia, era uma pessoa estranha que estava do meu lado. O homem ficou meio sem graça e ele puxou minha mãe, vamos mãe, vamos procurar uma lata de lixo. Então, tipo assim, por que ele tinha aquela ideia? Porque ele via a gente falando em casa, porque ele viu isso acontecendo, ele via as conversas, a escola falando sobre isso. Então, não tem, para mim, não tem uma escada, um degrau mais fácil e mais seguro do que a criança ou adolescente. Então, eu acho que a universidade ela tem que se aproximar do ensino fundamental. Ah, beleza, eu não sei, não quero, não gosto, mas você tem um aluno que gosta e que vai fazer. Não estou dizendo que eu não quero, mas assim, o pensamento de um professor, gente, eu não quero fazer isso não. Mas você tem um grupo de alunos que podem fazer. Ou você pode passar o seu conhecimento, ou ajudar no seu conhecimento, para o professor colega fazer. Então, eu acho que a universidade ela tem que sair do pedestal dela. Nós, cientistas, nós, professores universitários, temos que sair. É difícil, não é fácil. A gente tem que sair dos muros da universidade. A gente tem que chegar à população. E, para mim, o melhor caminho de se chegar à população é a escola. Seja ela pública ou seja ela particular, independente do local que ela esteja. Mas, principalmente, essa faixa etária que o ensino fundamental 1, 2 atende. Eu acho que você colocar essa base ali e mostrar como a ciência age no dia a dia, e eu não falo sobre uma questão ambiental, não, eu falo isso para tudo, entendeu? Para tudo. A população brasileira, eu vou falar do Brasil porque é a população que eu conheço a realidade. Isso não é restrito ao Brasil. Acontece em outros países também, até países de primeiro mundo, tá? Mas nós hoje temos um analfabetismo científico. E isso não é vinculado a nível de instrução. Consegue entender a ligação da ciência que está sendo feita. Ele não consegue entender que quando se investe em pesquisa científica na universidade, é na universidade que se começa o desenvolvimento de remédios, de vacinas, né? De uma economia para a geladeira dele, economia na conta de luz dele, sabe, é o carro dele gastar menos gasolina. Ele não consegue ver isso. Isso eu chamo de analfabetismo científico. Ele não consegue fazer o link da ciência com o dia a dia dele. As pessoas não entendem por que a TV dela agora consegue ter contato, né, ter a conexão com a internet. Ninguém para pensar. Ah, quem desenvolveu isso? Ah, foi a empresa. Ah, mas foi a empresa? Como? Através de pesquisa científica. Através do quê? Da ciência. Aonde começou isso tudo? Então, eu acho que a gente tem que combater hoje o que eu chamo de analfabetismo científico. O melhor caminho de se combater o analfabetismo científico é na escola. E não só trabalhar com as crianças, mas trabalhar principalmente com quem ensina na escola, que é o professor. Né? É você tratar a ciência, não só falando só da ciência ambiental, estou falando da ciência como um todo, em todos os níveis. É na matemática, no português, do mesmo jeito que tratar o português na matemática, porque eu costumo dizer que eu tinha um professor que me dizia isso quando eu era adolescente.
né? Década de 70, 80, o meu professor de matemática, um professor muito legal que eu tive, e depois eu escutei de novo de um professor de matemática que era cego na universidade. Ele falava o seguinte, que o problema da matemática não era matemática, em si o português. Ou seja, as pessoas não entendiam o que elas estavam lendo. As pessoas não entendiam o que elas estavam lendo e muitos professores não tinham capacidade de passar informação, simplesmente porque não tinha capacidade de comunicação. A ciência ela não tem que ser difícil, a ciência não tem que ser de gênios, a ciência não tem que ser de pessoas especiais, a ciência é do dia a dia. Agora, você tem que saber passar a ciência. Um cientista prêmio Nobel, não necessariamente é um bom professor. Não necessariamente é um bom comunicador da ciência dele. Sabe? Sempre digo isso, é um problema muito sério a comunicação. E não só do português, em qualquer língua. Em qualquer língua. A comunicação é um problema. Interpretação de texto. Né? Então, a ciência ela tem que permear em todos os níveis da educação. Ela não pode ser dada exclusivamente pelo professor de ciências. Não é ali. O professor de ciência ele vai explicar coisas mais específicas, não é professor de matemática, professor de português, de geografia, de história. História da ciência. Tem tudo a ver com o mundo. Quando que a gente mais desenvolve ciência na história da humanidade? Durante as guerras. Durante as guerras se desenvolve ciência. As guerras são causadas por quê? Por conflitos políticos, por conflitos religiosos, econômicos. Por que o professor de história não pode falar de ciência? Quando estiver estudando a organização da Europa ou a partição, o colonialismo na África. Por que não? Quanto de ciência a gente já perdeu porque a gente não levou em consideração a história? Então, a gente não pode perder a ciência na história. Isso é muito grave. Então, eu acho que ela tem que estar na escola o tempo inteiro. A gente tem que deixar de ser analfabeto científico. E o melhor caminho, para mim, é isso que vocês colocaram. É o ensino fundamental, principalmente começar das escolas. Né? Preparando os alunos, mas principalmente preparando os professores para trabalhar de forma integrada e não olhar só para a sua caixinha. Ter uma visão mais aberta. Eu não sei se eu fugi um pouco da sua pergunta, mas... Nada, respondeu além até. Inclusive, imagina só se a universidade propõe um projeto de extensão para trabalhar com os professores sobre a cultura oceânica. Seria interessante, né? Vocês acreditam que em 1988, 89, a UF tinha um projeto de extensão que a gente trabalhou com três municípios do estado do Rio de Janeiro, os 3 municípios mais pobres na época do estado do Rio de Janeiro, que eram Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, São Sebastião do Alto. E a gente ia lá todo mês trabalhar com os professores das escolas públicas de lá, para ensinar questões ambientais, 1988, 89. Então, acho que a gente está atrasado, né? Acho que o oceano está atrasado, a gente tem que dar uma corrida nesse processo. A próxima pergunta vai ser sobre o desastre, né, o rompimento da barragem de Fundão. Então, a gente, quando surgiu o seu nome, quando a gente conversou sobre conversar com o seu currículo, falar sobre a barragem é muito importante, porque é uma pesquisadora que está participando, né, desse momento, que acompanhou todo o processo, não só profissionalmente, mas também pela proximidade da universidade com a região. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a sua experiência, a sua percepção, sobre o que significou e como que está a situação de hoje. Ok. Bom, vamos lá. Vou começar um pouquinho antes do desastre, né, do crime, seja lá o nome que queiram dar. Acidente, para mim, não foi. Mas, o que acontece? Eu já estava trabalhando na plataforma do Rio Doce desde 2006, 2007. Por que eu fui trabalhar lá? Justamente por ser uma plataforma lamosa. Plataforma que tem um depósito lamoso muito grande, o maior do estado. Um dos maiores do Brasil. O Rio Doce é um dos rios mais importantes do Brasil em termos de transporte de sedimento e aporte de sedimento na região costeira. Então,
Por que eu estou contando essa história? Porque eu já conhecia a plataforma. Eu conhecia bem como funcionava aquela desembocadura. A professora Jaqueline Albino já trabalhava até bem antes, desde a década de 90, lá, a tese de doutorado dela é de 99, e foi lá, né, ela já tinha estudado. Eu vendo os trabalhos da Jaqueline, só que ela estuda mais na parte costeira mesmo, praias, e na planície, e quando eu cheguei no Espírito Santo, eu comecei a conhecer um pouco mais a situação ali da plataforma Rio Doce, eu me interessei para a área e fui trabalhar lá. Então, já fazia uma investigação com vários alunos de mestrado, doutorado, fez na plataforma, bem antes de 2015. E a gente tinha, na época, um projeto, eu e o Alex, que era um mapeamento de toda a plataforma do Espírito Santo, desde a divisa com o Rio de Janeiro até a divisa com até a região de Abrolhos, né? Divisa com Bahia, mas até a gente já está um pouco até em outros projetos para a região de Abrolhos. Então, a gente vinha fazendo esse levantamento e eu já vinha entendendo um pouco como funcionava aquela plataforma. E aí chegou o bendito 2015. E em 5 de novembro, se não me engano, 5 de novembro, houve um desastre. E eu até estava comentando isso hoje na aula. Tinha chegado da UFSC, fui lanchar, vi a televisão, estava no canal de jornalismo, e eu vi que tinha estourado. Na mesma hora, eu falei, nossa, acabou com as cidades, os vilarejos que tinham ali abaixo, a gente sabe que existe. Eu falei, caramba, matou todo mundo. Assim, foi a primeira reação que eu tive, foi pensar nas pessoas que estavam ali por perto. Por quê? Justamente por eu trabalhar com esse tipo de sedimento, trabalhar com esse tipo de processo, quando você tem um rompimento de uma barragem, nada segura, é uma avalanche. E então, quando eu vi a notícia, eu falei, acabou. Varreu tudo que estava para baixo, veio soterrando tudo, veio matando. Graças a Deus, né? Tenho até cuidado em falar isso. O desastre humano não foi maior do esperado, porque foi por pura sorte, né? Então, para mim, a morte de uma pessoa já é o suficiente para ser considerado um crime e morreram 20 pessoas. Eu considero 20 porque morreu um bebê, né? A moça que estava grávida, então para mim são 20 pessoas que morreram. Apesar que a Samarco diz que são 19, os órgãos de 19, eu considero 20 por causa desse bebê, né? Não tinha nascido ainda. E aí eu comecei a acompanhar, óbvio, por interesse. E assim que eu comecei a conversar com o Alex, eu falei, isso vai chegar na desembocadura. O Alex, não é possível. Alex, a quantidade de sedimento deve ser muito grande. Tem muita força, está muito denso, vai empurrar tudo e vai chegar na desembocadura. E aí começou, foi descendo. E aí eu estava numa reunião no IEMA, com o pessoal do IEMA, que tinha convidado a gente para ir lá, para discutir justamente isso. E aí eu lembro de um técnico que me perguntou assim, professora, o que você acha? Qual é a chance que a gente tem de não chegar aqui? Aí eu falei para ele assim, olha, a chance que a gente tem é fecharem as barragens em Minas. Aí ele saiu para tomar um café, pegar alguma coisa, pegar uma água, trazer uma água, um café para a gente. Quando ele voltou, ele bateu no ombro assim e falou assim, professora, todas as barragens de Minas acabaram de ser abertas. Andonga e todas as barragens de água, né, hidrelétricas no caminho. Eu falei, bom, agora vamos sentar no chão e chorar. Mas por quê, professor? Porque não tem como segurar. Não tem como segurar. Vai chegar no mar. E aí, o que a gente vai fazer quando chegar no mar? Monitorar, não tem mais nada para fazer, não tem como tirar isso do mar. Não é o rio, sabe? Não é um lago, não é um ambiente fechado, é um ambiente aberto, né? É um ambiente que tem limite. Não vai chegar na bacia oceânica e vai ficar ali. E aí eu já me preparei. Algumas coisas eu paguei do próprio bolso, outras a gente tinha uns projetos que a gente conseguiu pagar o barco. Eu juntei uma equipe de alunos e a gente, no dia 22 de novembro, ela não chegou de 21 para 22, na costa, no dia 22, no dia 21, no final da tarde, o pessoal saiu com o barco, já se dirigiu com o barco para a desembocadura, e no dia 22, que realmente de manhã cedo começa a cortar a lama lá, e eu estava lá, e eu filmei, fotografei. Eu tinha sido madrinha de um casamento na noite anterior, às 3 horas da manhã, eu praticamente dormi 1, 2 horas, peguei o carro e fui para a Regência. E minha equipe estava no mar.
E aí a gente já começou o monitoramento naquele momento. Então, eu tenho dados dia 22, dia 24, e depois veio o navio da Marinha, né? A Marinha do Brasil mandou o Vital de Oliveira para cá. Nós fizemos o levantamento, saiu um artigo meu recentemente agora, sobre esses levantamentos, sobre esse impacto. Nós saímos no dia 22, 24, eu cheguei a medir 9.000 miligramas por litro de material particulado de suspensão. Na cheia histórica de 2013, eu medi uma média de 100, 110 miligramas. E eu, no dia 22, medi 9.000 miligramas. Então, eu acho que só essa comparação de escala já mostra o impacto que foi, o que chegou, né? Então, o que causou. E aí a gente vem, a gente começou a mapear, a gente começou a fazer vários trabalhos, vários momentos, inclusive com o apoio do ICMBio, no início o apoio da Marinha, depois o apoio do ICMBio, que mandou o navio deles para cá, o Solonce de Moura, saiu do Paraná para cá. Paraná, Santa Catarina, não lembro onde que ele fica, fundiário, acho que é Santa Catarina. Bom, de qualquer forma, ele veio para cá várias vezes, e aí a gente teve contato com o professor Adalto Bianchini, da UFUG, que trabalha com psicologia, ele mandou uma equipe para cá também, e a gente embarcava as nossas equipes e as equipes da FUG, e depois entrou o professor Heitor, da UERJ, que faz uns trabalhos com isótopos também, e também embarcou. Depois do Solonce, mesmo entre os embarques do Solonce, foram 3, se não me engano, veio de novo o navio da Marinha. Nós fizemos outro, detalhe, todas as estações amostrais, elas foram decididas a partir dos trabalhos prévios que a gente já tinha, quer dizer, na verdade, o que aconteceu? Eu estou esquecendo um pequeno detalhe que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem o quanto a gente conhece da região e o quanto a gente pode comparar os nossos dados. Eu tive um grande levantamento regional ali em frente ao Rio Doce em 2012. Eu tinha uma aluna de doutorado que fazia levantamento trimestral, então eu tinha 2 anos de dados trimestrais em frente ao Rio Doce, em frente à desembocadura do Rio Doce, até mais ou menos 40 metros, 50 metros de profundidade. E 3 semanas antes da lama chegar, assim, logo no início de novembro, nós estávamos fazendo esse mapeamento da plataforma. Aquela área foi mapeada, foi coletado sedimento, coletado densidade, geofísica, tudo, 3 semanas antes da lama chegar ali. Então, para quem acha que a gente está falando batatada, não. Eu tinha um monitoramento prévio. Eu sabia o tipo de sedimento que eu tinha ali. Eu sabia o comportamento sedimentar que eu tinha ali. Então, a gente tem uma base de dados muito robusta, tanto do ponto de vista sedimentar, quanto do ponto de vista mineralógico composicional desse material. Então, eu tenho, pelo menos, 2012, PAPs, Stefânia, foram 6, eu tenho 8 levantamentos prévio ao desastre na área que o desastre afetou. São 8 levantamentos, em diferentes fases do ano. Então, eu peguei cheia de rio, eu peguei seca de rio, eu peguei tempestade, eu peguei todo, vamos dizer assim, uma característica da região, né? O método sonográfico. Bom, aí veio o desastre, nós continuamos o monitoramento até 2017, a gente já teve monitoramento, em 2018 a gente entrou na rede Rio Doce Mar, e aí a Fundação Renova fez um acordo de cooperação científica, isso tem que ficar claro para todo mundo, era um acordo de cooperação científica, não é um contrato de prestação de serviço. Então, a gente tem liberdade e autonomia para pegar e analisar como tem que ser analisado de acordo com o termo de referência estabelecido pelos órgãos ambientais federais e estaduais. Então, IBAMA, ICMBio, Ministério Público e IEMA. Então, acho que tem que ficar bem claro para as pessoas, porque a gente não faz o que a Fundação Renova pede para ser feito. A gente segue um termo de referência estabelecido pelos governos, pelos órgãos ambientais estaduais e federais, das áreas atingidas.
né, aí com apoio das unidades de conservação, etc, etc. Então, em 2018, a gente começa o PMBA, que aí sim tinha muito mais estrutura, porque estava no termo de referência, nos dados mensais, e a gente vem até agora, onde houve o rompimento unilateral por parte da Fundação Renova. Ela rompeu um acordo científico, segundo ela, imotivado, já vi algumas reportagens dadas por eles também dizendo que eles querem aprofundar a pesquisa científica. Nós somos um grupo de 26 universidades, com pesquisadores renomados, pesquisadores CNPq, pesquisadores, no caso nosso, que já tínhamos conhecimento prévio da área. Bom, então, a situação que eu tenho que dizer para você houve um impacto muito grande. Claro que o impacto foi muito maior, muito agudo em 2015. Então, a gente tem um impacto agudo em 2015, quando acontece o desastre. E nesses levantamentos que a gente vem fazendo, eu acho que é importante também que o pessoal da oceanografia, ele é um levantamento integrado. Então, no barco que eu coleto o meu sedimento, a minha água para avaliar a composição do sedimento, a composição da matéria particular de suspensão, eu tenho mais 8 pessoas, outras equipes juntas. Então, a mesma água em que a gente faz análise de material particular de suspensão em termos de concentração, a hidrogeoquímica faz análise de metais, de orgânicos, de vários outros poluentes, de nutrientes. A mesma água, então que a gente tem um REC, a gente coleta 30 litros de água ao mesmo tempo, no mesmo ponto, para justamente a gente poder comparar as informações. Dessa água sai o material para zooplâncton, dessa mesma água sai o material para fitoplâncton. Esquecendo de alguém? Então sedimentologia, química, zooplâncton, fitoplâncton, ictioplâncton, oceanografia física, que também a gente desce CTD, tem fundeios, bentos, comunidade bentônica. Então, por exemplo, a água que eu uso, a mesma água coletada no mesmo ponto, ao mesmo tempo é usada pelo grupo da fitologia, fitoplâncton, pelo grupo de ictioplâncton, pelo grupo de zooplâncton, pelo grupo de química. Então, é uma foto específica daquele ambiente. A gente sabe o que está acontecendo ali em toda a cadeia, certo? Ou mesmo procedimento. DS draga ou boxcone, que a gente consegue usar o boxcone. O material que é retirado dali vai de novo para todos esses grupos. Então, o projeto, assim, foi um projeto muito audacioso, foi solicitado para a gente dessa forma, pelos órgãos ambientais. Ele foi construído justamente para a gente poder interconectar, né, a gente poder comparar os resultados. Porque não adianta eu coletar material particular de suspensão agora e daqui a uma semana e fitoplâncton lá coletar. A foto que eu tenho, ou seja, a situação que eu tenho ali é uma. O que ele vai encontrar uma semana depois é outra, porque eu estou na desembocadura de um rio. Então, o que a gente percebeu, isso está aí publicado já está livre, já saiu até a nota, dos órgãos ambientais que foram muito favoráveis ao nosso relatório anual. O que a gente começou, depois de um ano de monitoramento, a gente entregou o relatório anual em novembro de 2019. Foi em novembro de 2019, foi. Eu estou até aqui perdido, né? Em novembro de 2019, E o que a gente percebe é que toda vez que você tem um evento de chuvas na bacia, a gente tem alteração no sistema oceânico. Toda vez que entra chuva na bacia, você tem uma alteração de nutrientes, alteração de comunidades fitoplânctônicas, planctônicas, etc. A gente observa que quando entra tempestade na região costeira, né, que as ondas ficam mais altas e você tem a suspensão do material, muita coisa jogada em suspensão de novo. Então, assim, o que eu observei em termos sedimentares? Eu observei que houve um afinamento do sedimento. Agora está começando a voltar ao normal, mas tem um comportamento que não é o mesmo comportamento que tinha antes. Então, tem uma série assim, os impactos, eles são muito claros, principalmente na cadeia. Inclusive, a equipe de fitoplâncton,
Também já tinha levantamentos prévios a esse, até junto com o pessoal da Petrobras e tudo, de monitoramento ambiental. O que os professores falam é que eles viram realmente o impacto agudo no momento do desastre, lá em 2015, e que a comunidade ela nunca mais voltou ao normal que se tinha prévio 2015. Então, você tem uma comunidade sob estresse. Eu costumo dizer que para o professor Camilo Dias, ele chama de um novo normal, em termos de comunidade fitoplâncton. Então, logo assim, Zooplankton identificou espécies oportunistas, diminuição da diversidade. Você teve um crescimento muito grande de espécies, de volume de organismos. Isso é bom. Se você quebra a diversidade, se você diminui a diversidade, ou seja, se você diminui a quantidade, você aumenta a quantidade, mas você diminuiu as espécies que tinham, ou seja, os organismos eram grupos específicos de organismos e grupos mais resistentes, grupos oportunistas. Então, isso tudo está publicado, está ali no site do IBAMA, quem quiser verificar, está lá, o relatório está lá, o relatório é público, qualquer um pode ver. E vai ver tudo isso que eu estou falando. Então, houve impacto. A gente não sabe, na verdade, ainda, o futuro é incerto, no sentido de como isso vai se estabelecer, por isso a necessidade do monitoramento de longo prazo. O impacto foi muito grande. Gente, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de rejeito, rejeito porque canga não, desculpa, rejeito de mineração que foi jogado no rio, não tem nem Brumadinho, que foi um desastre humano muito grande, com quase 300 mortes, apesar das pessoas acharem que foi nada, né? Não, tem que voltar, tem que trabalhar, né? O que é? Se não foi seu pai, se não foi sua mãe, se não foi seu filho, não foi seu marido, sua esposa, se foi a pessoa que você ama, 300 mortes não pode ser nada, mas para mim é aquilo que eu digo, uma morte basta, né? Então, as pessoas se distanciam um pouco. Às vezes, eu gosto de usar nomes, fotos, aquilo que você falou. O número, ele é frio. 300, se cai um avião, mata 300 pessoas. E é uma comoção no mundo, né? E aí, mesmo com esse desastre humano que foi Brumadinho, não se chegou à quantidade, e todo mundo no Brumadinho foi muito bem filmado, não se chegou à quantidade que foi lançada no Rio Doce pelo rompimento de fundão. É o maior desastre de rompimento de barragem da história do mundo. Não se tem esse registro. E nunca chegou tanta quantidade de rejeito de uma barragem numa região oceânica. Teve em 2014, 13, tem um reporte, tem um relatório da ONU, também é livre, também é fácil de acesso, que faz o histórico dos rompimentos de barragem, né, dos desastres de barragem ao redor do mundo. No Canadá houve um rompimento de uma barragem bem forte, não matou ninguém, mas também destruiu um rio e chegou no lago. Mas era interno, não chegou na região oceânica. Então você consegue, é um ecossistema que vai ter um impacto muito grande, mas que você ainda consegue ter o controle, porque ele é fechado. O que as pessoas não entendem o que chegou na bacia oceânica não vai ser retirado. O que chegou e o que chega, continua lá. Ele vai ser dispersado dentro da plataforma, para o oceano profundo, vai ser jogado para norte, para sul, para onde seja que esteja sendo jogado. Mas ele não sai dali. Ele está ali. E vai ficar. Não há como. Eu cheguei, uma vez me perguntaram, mas não dá para fazer uma dragagem? As pessoas têm ideia de um custo de uma dragagem? As pessoas têm ideia de um metro cúbico que você retira numa dragagem, quanto custa? Tem ideia do que é dragar em oceano aberto? Não. E o tempo que você leva para dragar? E o impacto que uma dragagem causa? As pessoas não têm ideia. Então, assim, é aquilo que você falou, o oceano é pouco conhecido.
é pouco conhecido pela população. Esse material que chegou lá, infelizmente, vai ficar lá. Vai ficar sendo dispersado, vai diluir com o tempo, né? Hoje, nós me perguntaram o que tem que fazer. Você tem que pedir de chegar mais coisas. Se ainda tem alguma coisa nas margens, tem que ser retirado, a forma foi impactada, principalmente em frente à desembocadura do rio. Tá? É uma pena porque atingiu indiretamente, por quê? Porque o pescado ficou mais caro, né? Porque você está gerando uma crise social muito grande, você pode estar gerando uma crise de saúde, porque alguns efeitos de poluição, eles não são de curto prazo, sim de longo prazo, então algumas coisas a gente não sabe o que acontece, já vi vários relatórios, alguns artigos até relacionando algumas doenças sem contar a doença psicológica, né? Então, eu estava lendo no jornal, Bento Ribeiro, que foi mais destruído, né? Teve outras áreas ali também que foram, mas Bento Ribeiro foi mais atingido. Em 5 anos, foram construídas 2 casas. Foram reconstruídas 2 casas. 2. 5 anos. Nós estamos falando de uma das empresas mais ricas do mundo, né? Que é a BHP Billiton, junto com a Samarco. 2 casas. A pessoa perdeu vida de parentes, de amigos. A pessoa perdeu. Já pensou você perder a sua casa, as suas roupas, as suas fotos, a sua história de vida? Muita gente tem depressão. Muita gente tem depressão. Tem uma reportagem do Gabeira, que ele faz numa dessas TVs a cabo, Globo News, se eu não me engano, e que ele foi ouvir isso e fiquei muito chocada. Ele fez uma reportagem, Mariana, né? As pessoas que saíram de Bento Ribeiro, elas, como a Samarco fechou, e muita gente que trabalhava ali, morava ali naquela região, trabalhava na Samarco e perdeu o emprego. Eu conheço gente que perdeu o emprego, tá? Elas começaram a acusar, essas pessoas que sofreram, que perderam a casa, que perderam os amigos, que perderam família, que perderam filhos, começaram a ser acusadas pelo fato da Samarco ter fechado e outras pessoas terem perdido emprego. Então, você tem um índice elevadíssimo de depressão, alcoolismo, isso em toda a bacia do Rio Doce. Cresceu muito depois do acidente, depois do desastre. Eu estava no dia 22 lá e eu tenho uma foto de um pescador sentado assim na praia, olhando para o rio, com uma cara que eu tive que sair de perto. Porque era aquela cara tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? A história de vida dessas pessoas. Isso as pessoas não contabilizam. Entendeu? Não contabiliza, é você acabar com a cultura. Sabe? Quando eu estava lá, que as pessoas souberam que eu era professora, que eu era da UFES, muita gente veio perguntar para mim, professora, eu vou poder beber água? A gente pega a água do rio, a gente filtra, a gente trata, a gente vai poder beber essa água? Eu falei assim, não, por enquanto não. Mas foi muito duro, gente. Não foi só um impacto ambiental, foi um impacto humano muito sério. São comunidades inteiras atingidas, entendeu? Comunidades inteiras, comunidades tradicionais. Mas, infelizmente, a população não dá muito valor para isso, a não ser que seja com ela. Né? Se for comigo, eu chego. Mas se for com o vizinho, levanta, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, depressão. Depressão é doença de rico, já escutei isso. Depressão é doença de rico. Não, não é não. Depressão é uma doença. E ela atinge independente da sua classe econômica, do seu nível de instrução. Você precisa apenas ter um parador. E eu posso ter certeza que o desastre do rompimento da barragem de Fundão foi um grande disparador para várias doenças psicológicas dentro da bacia e até na desembocadura. Agora, o PMBA está suspenso. E, na verdade, o levantamento de campo foi suspenso em função da Covid em março de 2020. Pela própria Renova, pediu para que ninguém mais fosse para campo, existe um ofício junto à FEST com isso. Em agosto, nós tentamos retornar a campo, a Renova disse que não autorizava. Isso tudo tem reunião, gravado, ata, não estou falando nada que não seja de conhecimento. Mas eu acho que vale a pena destacar que as equipes não pararam de trabalhar.
né? As equipes continuaram trabalhando no laboratório. Elas, claro, a gente estabeleceu protocolos de segurança, né? Distanciamento, então diminuiu drasticamente as equipes dentro do laboratório, mas enquanto um estava no laboratório, o outro estava no escritório. Então, para quem acha que a gente não fez nada nesses meses todos, eu acho que é bom esclarecer. Fizemos e fizemos muito. Trabalhamos e trabalhamos muito. Não foi pouco. Mas, assim, querem saber de mais alguma coisa? Novamente, você falou muito mais do que a gente esperava. Inclusive, é um assunto polêmico, né? Então, até fiquei com o dedo na hora de perguntar, para também não te prejudicar. Não sei como é que funciona esses bastidores, né? Valéria, eu não tenho palavras para dizer que você superou qualquer expectativa que eu tivesse criado. Nada. Para mim, assim, pessoalmente, né? Você foi melhor do que qualquer consulta psicológica que eu tenha feito. Eu faço terapia há 10 anos. Esse Não ano tem eu jeito. troquei de terapeuta 2 vezes. Porque a pesquisa científica, ainda mais quando você vem de uma família que não tem essa cultura, é difícil você falar, o que você trabalha? Eu trabalho com limo. Aí a pessoa, limo? Lima, aquele que dá no banheiro? O limo que todo mundo quer tirar, todo mundo quer problemático. Então, eu imagino que isso é real para muitas pessoas, não só para Todo mundo. mim, é para todo mundo. E acaba que o meio científico, o meio acadêmico, ele é impessoal, ele tende a ser impessoal, porque está todo mundo com seus prazos, todo mundo com seu próprio cronograma. Então, quando a gente se encontra nas disciplinas, mas também são corridas, então essa parte humana, ela fica muito afastada. E eu acredito, né, que isso acaba dificultando um pouco mais, inclusive, a permanência das mulheres, ainda mais que elas são mais sociais, isso daí é genética, biológica, não tem São como a mais gente sensíveis, negar. né? Mais Exatamente. sensíveis. Então, o compartilhamento que você teve aqui, para mim, foi sensacional. Eu, Obrigada. eu Eu espero, acredito. sempre tento ajudar, né? Não Ajudou. atrapalhar. Não atrapalhando já ajuda, né? Eu sempre digo isso, não atrapalhando já é um bom passo. A questão dessa marca do rompimento da barragem de fundão, que é tão delicada e você fez de uma forma tão clara, né? Porque a gente são 5 anos, então a tendência das pessoas é esquecer, é achar 5 anos, né? Sumiu, já não existe, né? É menos importante do que os outros desastres que aconteceram depois, e vai relativizando e vai deixando esquecido. Então, não, é real e isso não muda, Acabou. não acabou, não vai acabar nunca. Não. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Nada. Obrigada. E precisando da gente, a gente está aí.